Para você que tá pensando em vestibular, vem aprender com a gente aqui no Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar sobre elevadores? Assim, ó. Este elevador, ele está parado. Então vamos considerar o repouso. Então, o elevador parado em determinado andar. O que nós temos que entender? Força-peso, que é a força do planeta Terra no soltinho, e a força normal, que é perpendicular ao plano de apoio. Então aqui, a normal, perpendicular ao plano de apoio, certo? Força do piso do elevador no soltinho. Muito bem. Se nós estamos na situação de repouso, sabemos que a velocidade é igual a zero, certo? Bom, se ele continuar em repouso, importante saber que o peso será igual a normal. Vamos lembrar que o peso é massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então, dizemos que também que além disso, né, a velocidade igual a zero. Se a velocidade for constante, isso que você tem que gravar agora, velocidade constante, aceleração igual a zero. Então, nesse caso, além da velocidade ser zero, ele está parado, ela é constante, a aceleração é zero, e aí fica como normal igual ao peso. Quer dizer, a sensação que eu tenho é a mesma do meu peso. O plano de apoio agindo sobre o corpo do soltinho. O que acontece é que a força resultante aqui é zero, tá? Força resultante zero. Vamos considerar agora o elevador no movimento de subida. Então, veja bem. Vamos agora aperfeiçoar um pouquinho. Vamos pensar, no caso de elevadores, a normal como sendo peso aparente, tá? Então, a normal conhecida como peso aparente. Tudo bem? Visto que a sensação que eu tenho é a normal, por isso que chama peso aparente, tá bom? O peso é o peso, não vai mudar nunca. O que vai mudar é a normal. Então, vamos imaginar agora o movimento de subida. Então, no movimento da subida, o que nós temos aqui? Primeiro, o que você tem que pensar? Se o movimento é de subida, o vetor velocidade será apontado para cima. Pronto. Tá? Se ele sobe com velocidade constante, a velocidade pode ser diferente de zero. Se ele sobe com velocidade constante, então vamos anotar aqui, ó. Se a velocidade for constante, esse CTE é constante, tá? Se a velocidade for constante, nós temos novamente, e aqui, né, diferente de zero, diferente do nosso modelo inicial, ele sobe com uma velocidade diferente de zero. Sabemos que a normal é igual ao peso. Normal é o peso aparente é o próprio peso no caso, tudo bem? Que é igual a mg. É assim que a gente calcula se ele subir com velocidade constante. Tá? Agora vamos imaginar uma seguinte situação. Turma, ó, subida. Ele sobe, tá? Subida em movimento acelerado. Então é movimento acelerado. O que é o movimento acelerado? A aceleração e a velocidade, essa é a representação para você poder equacionar, né? Para nós equacionarmos direitinho. Então, se é movimento acelerado, ele sobe com movimento acelerado, a aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, movimento acelerado, aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, prestem atenção, vou falar novamente. Movimento acelerado,
A aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Se tivesse na descida, a aceleração estaria para baixo, tá bom? Muito bem. Veja bem, agora nós temos aceleração, então nós temos o quê? Força resultante. Massa vezes a aceleração. Tá? Qual que vai ser a força resultante? Turma, se a aceleração está apontada para cima, é porque a normal é maior do que o peso. Então eu vou escrever normal menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Quem é a normal? A normal para elevadores nós vamos denominar como peso aparente. Então, peso aparente menos o peso que é mg, tá? Vai ficar igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, passando o mg para o outro lado, teremos peso aparente, que essa é a pergunta que mais aparece. Qual é o peso aparente dentro do elevador? Vamos passar somando. Então, vai ficar mg mais ma. Né? Fatoração. Vou fazer aqui fatoração. Vou colocar o m em evidência. Para quem tem dificuldade com isso, teremos uma aula de matemática fatoração, tá bom? Então, você vai lá na... eu não sei, professor, direitinho. Isso aí. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, mas na dúvida, acesse a aula fatoração. Tudo bem? Aí vai ficar gravidade mais a aceleração. O que é isso daqui? Quem é o peso aparente? Peso aparente será a massa do soltinho, gravidade mais a aceleração. Veja bem, a aceleração do elevador ele vai dar, porque a aceleração... ele sobe, ele está no primeiro andar, ele vai para o segundo andar, ele sobe acelerado, tá? A aceleração, no caso, será dada. Se a aceleração não for dada, não tem problema. Nós vamos calcular também, mas o peso aparente terá que ser dado. Então, peso aparente, massa, gravidade e aceleração. Esse seria o peso aparente. Se nós formos pensar assim, nessa situação, vamos chamar isso daqui... o nome que se dá para isso é gravidade aparente. Tudo bem? Gravidade aparente. Então, nesta situação, grave isso. Gravidade aparente será G mais A. Lembrando que a gravidade é vertical para baixo. Não esqueça que a aceleração da gravidade é vertical para baixo. Turma, vamos analisar isso. O que seria o movimento retardado de subida? Ele está no segundo andar e vai parar no terceiro andar, entendeu? Ele sobe, está indo do segundo para o terceiro andar. E ele está num processo de frenagem para parar no terceiro andar. Então ele tem uma velocidade, está subindo e para no terceiro andar, entendeu? Então o movimento de subida, o movimento retardado, ou ele está vindo do térreo e vai parar no décimo. Está vindo do térreo e vai parar no décimo. Seria essa a ideia. Se ele é movimento retardado, a aceleração e a velocidade, eles possuem sentidos opostos. Então agora, o peso do corpo é maior que a normal. Isto é, o peso que a Terra aplica no corpo é maior que o peso aparente. Mas vamos colocar normal e P. Depois você substitui peso aparente. Eu prefiro para você, porque você está acostumado com normal, já tem várias aulas. Vamos equacionar então. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante vai ser peso menos o peso aparente, ou peso menos a normal. É massa vezes aceleração. O peso é mg, não é? Menos a normal, vamos colocar no lugar da normal, peso aparente. Tudo bem? Então, nós temos agora uma situação, olha que interessante. Lembrando mais uma vez que é a aceleração da gravidade vertical para baixo. Tá? O peso aparente eu vou passar para o outro lado somando. E o MA vou passar subtraindo. Então vai ficar peso aparente
igual a mg menos ma. Fatorando, o que era fatorar? Fatorar é escrever na forma de produto. Então eu vou colocar o m em evidência, teremos g menos a, que é igual a peso aparente. Repare, só é rapidinho, professor, como é que eu monto aqui a fatoração? Ó, você pega o mg e divide pelo elemento em comum. O elemento comum não é m? mg dividido por m sobra g. Menos ma dividido por m sobra menos a. Tá vendo? Então dentro dos parênteses fica assim. Dos parênteses, né? Veja que esta informação g menos a é conhecida como gravidade aparente. Então neste caso, tá? A aceleração e gravidade no mesmo sentido, você subtrai, vai ficar g menos a gravidade aparente. Turma, ó, na situação de descida, vamos colocar aqui, ó, descida, velocidade para baixo, tudo bem? Se o movimento for acelerado, vamos pensar aqui separadamente, ó. Movimento for acelerado, a aceleração para baixo. Qual seria esta situação? Eu estou no terceiro andar e vou iniciar o movimento de descida. Tudo bem? Então eu estou no terceiro andar e vou iniciar o movimento de descida. Esse seria... Isso está mais para descarga. Então olha lá. Movimento descida acelerado. Descida acelerado. Tudo bem? Turma, a aceleração da gravidade, não esqueçam, está para baixo também. Aceleração da gravidade. Tudo bem? Como é que fica então o movimento? Vamos lembrar? Se a aceleração está para baixo... Opa! Aqui a aceleração para baixo, vamos mudar o giz. Se a aceleração é para baixo, o peso é maior que a normal. Então já vou fazer direto. Vamos lembrar novamente, força resultante, massa vezes aceleração. Não é assim? A força peso não é maior que a normal? Então ficou peso menos a normal, massa vezes aceleração. Qual que vai ser o peso aparente? Peso menos normal é o peso aparente, massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, passando para o outro lado, peso aparente, vou aproveitar a outra fórmula. Aqui não é mg, ficou mg menos ma. Tá? Então, o peso aparente, só confirma, só isso aí. O peso aparente ficou massa que multiplica G menos A. Então, nesse caso, a gravidade aparente, G menos A. No movimento de descida retardado, nós temos agora movimento de descida retardado. O que é o movimento de descida retardado? Eu estou no terceiro andar, estou descendo, vou parar no térreo, tá? Vamos parar no térreo. Então, a aceleração para cima para que a velocidade diminua. Movimento retardado, tá vendo? Eu estou no terceiro andar, desci, vou parar no térreo. Preciso diminuir a velocidade para eu poder parar, não é verdade? Então, movimento retardado. Como a aceleração é para cima, a normal, então nós vamos ter, novamente, força resultante, massa vezes aceleração. Então vamos escrever normal menos o peso, massa vezes aceleração, como nós já vimos, agora dá para acelerar um pouquinho. Peso aparente menos mg igual a m vezes a, né? Então nós temos aqui, simplesmente, terminando, peso aparente, a massa que multiplica a aceleração mais a gravidade, tá? Então o peso, a aceleração, a gravidade aparente seria A mais G. Turma, um exercício de aplicação aí. Ele pede qual é a indicação na balança, sendo que o elevador sobe, tá? Com movimento retardado. O que é esse movimento retardado? Ele está subindo
Do térreo ele está subindo e vai parar no 10º andar. Tá? No instante que ele começa o início da frenagem, até parar no 10º andar, no movimento de subida, ele pede qual é a indicação na balança. Usando o nosso instinto, sabemos que ele terá uma sensação de ausência de peso. Então a massa, o peso aparente será menor que o peso dele. Só para lembrar uma coisinha, vamos colocar aqui o peso do soltinho. Qual é o peso do homem? Ou o peso do homem? Vamos chamar de peso do homem. É a massa do homem vezes a gravidade, não é? A massa do homem é 70 kg. A gravidade é 10, então temos aqui 700 newtons. Este é o peso do homem. A força da gravidade no homem. A indicação da balança é o chamado peso aparente, que é o que ele está querendo. Então vamos pensar? Vamos lá. Como é que vai ficar a equação? Primeiro, segundo a lei de Newton. Tá? Força resultante é massa vezes a aceleração. Certo? A força resultante. Vamos pensar? Como a aceleração é para baixo, o peso é maior. Então vai ficar peso menos a normal. Lembrando que a indicação na balança é a normal, tá? Igual a massa vezes a aceleração. O peso é mg menos a normal, que é o peso aparente, tá? O peso aparente é a indicação da balança. Igual a massa do homem vezes a aceleração. Vamos colocar aqui a massa do homem e aqui a massa do homem também, tá? Então vai ficar peso aparente. Vamos substituir agora. A massa do homem não é 70 kg? Ou melhor, né? O peso eu já calculei aqui, né? Então, o peso aqui já fica direto. mg, ó, mg já fizemos, 700. Então vamos ter 700 menos o peso aparente é igual a 700 vezes a 70 kg, que é a massa do homem, vezes a aceleração. Isso. 70 é a massa do homem. Olha aqui, só conferindo novamente, tá? Para você não confundir. A aceleração do elevador, 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então qual é o peso aparente? Vamos passar o peso aparente para o lado direito, somando. E esta conta aqui, que vai dar 2 vezes 70, que é 140, vai passar subtraindo. Então nós temos 700 menos 140. Tá? Então essa conta vai dar peso aparente de 560 newtons. Para você ter uma ideia, seria, tirando aqui um zero, a sensação de ausência de peso. É como se ele tivesse diminuído a massa. Não é, a massa continua a mesma, não muda. Mas a sensação que ele tem... Ó, cuidado. A massa continua a mesma, ela nunca vai se alterar. Mas a sensação é como se ele tivesse 56 kg. Entendeu? É isso que você tem que entender aqui. 700 newtons e 560 newtons. Esse é o peso aparente. O que é o peso aparente, então? É a sensação que ele terá dentro do elevador. Obviamente, isso prova que a balança indica a normal e não o peso. Turma, convido vocês para a aula 30. Vamos pegar um elevador e entrar em polias.